Fala galera, meu nome é Felipe. Eu sou o Cauê. E tá começando agora a primeira entrevista Mil Grau. E o que é a entrevista Mil Grau, Cauê? A entrevista Mil Grau, Felipe, vai ser um papo descontraído com alguns integrantes do Botafogo ou até de sua torcida, pessoas relevantes para a história do clube. E hoje a gente tá aqui com o nosso grande amigo André Trindade. Obrigado por aceitar nosso convite. O André Trindade ele é vereador e atualmente ele é ex-presidente da Fiel Força Tricolor e fez coisas incríveis pela torcida. André, vamos começar o papo perguntando como é que começou a sua relação com o Botafogo? Foi algo de família, já que a gente procurando as suas informações, você nasceu aqui na Vila Tibério. Foi algo de família ou você conheceu o Botafogo com o passar do tempo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra falar do Botafogo e falar para o Mil Grau, né, que a gente acompanha aí de longa data. De verdade, eu nasci na Vila Tibério, né, e isso foi o que fez talvez eu me tornar botafoguense. A atmosfera da Vila Tibério, o ambiente da Vila Tibério, é um ambiente que é propício para que você se apaixone pelo clube. De família, meu pai não é daqui, né? Meu pai torce para o Palmeiras, mas em Ribeirão Preto gosta do Botafogo. Então ele me levou no estádio a primeira vez aos 7 anos de idade. De lá para cá, nunca mais eu parei. São completo aí 30 anos de torcida pelo Botafogo, né? Então, sempre acompanhando o Botafogo, mas acredito que pela força e pelo espírito da Vila Tibério. Porque aqui, muito mais, 30 anos atrás, se pulsava o Botafogo, se pulsa ainda, mas a vida ficou agora cercada de tecnologias, cercada de outros afazeres, e 30 anos atrás o futebol no interior era muito mais forte do que é hoje. Então acredito que isso fez com que eu me tornasse botafoguense e estivesse lá até hoje. André, a Fiel Força foi inaugurada em 92, teve uma ascensão meteórica até o ano de 95, mas acabou esbarrando em uma das proibições da Federação Paulista que acabou proibindo as torcidas organizadas. Aí no ano de 2001, você junto com o Alberto Gonzaga e o Terror resolveram assumir a frente da torcida para poder tentar revolucionar ela. Qual foram as motivações que levaram vocês a fazerem isso, mesmo com todas as proibições? Bom, fazendo a ordem cronológica, né, realmente já fundou em 92, eu ingressei na torcida em 93 para 94. O Terror estava desde o começo, o Terror sempre foi um grande diretor, um grande idealizador, fundador da torcida. E de fato, em 95 a torcida vinha muito bem, e em virtude de uma briga que não tinha nada a ver conosco, né, uma briga na capital, em São Paulo, se proibiu por atacado, né, foi uma grande injustiça. A torcida sentiu sim um impacto, porque não podia entrar com as camisas, com as bandeiras, com os instrumentos, e isso trouxe muita dificuldade, né? Mesmo numa fase boa do Botafogo, em 98, que ele subiu para a Série A do Brasileiro, a torcida organizada em si não estava organizada. E a gente veio, eu e o Alberto, para ajudar o Terror, realmente, né? O Terror sempre esteve à frente da torcida e nós viemos com ideias novas, adaptando a realidade do momento, né? Fizemos uma faixa de frase, né, que não podia entrar da torcida, mas podia de frase. Fizemos camisas sem o nome da torcida e começamos a juntar pessoas para que a gente pudesse fazer da Fiel Força uma torcida grande e pelo menos uniformizada, se não organizada, né? Então foi uma luta muito grande. Depois, em 2006, veio a liberação, né, das torcidas. Então a gente já estava preparado para o crescimento, né? A gente começou em 2001 um trabalho perseverante que foi dar resultado lá em 2006, né, fazendo com que a Fiel Força depois conseguisse todos os grandes feitos dela. O maior bandeirão no interior do Brasil, a maior faixa, as maiores caravanas, a maior sede. Então, tudo isso aí é fruto de trabalho e daquelas pessoas que não desistem, né? Então, são muitos companheiros, são muitas as pessoas que colaboraram, muitas que estão na torcida até hoje, né? E com isso foi possível fazer aí da Fiel Força, para nós, a maior torcida do interior do Brasil. E quais foram os principais desafios, as principais barreiras que vocês tiveram que combater para poder recomeçar essa torcida? Bom, as dificuldades são muitas, até porque o segmento é marginalizado, existe preconceito, né, em relação à torcida organizada. Então a gente teve que, para quebrar o preconceito, mudar o conceito, né? Uma torcida que sempre combateu drogas e violência, esse é o primeiro ponto, né? Em seguida, uma torcida que se dispôs a aceitar mulheres e crianças, que era uma coisa que não era muito comum, né? A torcida organizada era aquele ambiente mais machista, aquele ambiente mais
de coisas que não eram produtivas. Então, nós criamos a Fiel Força Feminina, em seguida nós criamos o Bonde dos Menor, em seguida vamos fazendo ações sociais, né? E isso culmina com o funcionamento da sede, né? Que é a sede da Gonçalves Dias, que pode proporcionar muita coisa que vai além do futebol e além de torcida. Agora, tivemos dificuldade dentro de campo, tivemos dificuldade com dirigentes, tivemos dificuldade com truculência, com diretorias que não sabiam ou não gostavam de crítica, e que repeliam isso com intimidação, né? Chegaram a puxar revólver para a gente dentro do estádio, no nosso próprio estádio, né? Então as dificuldades são muitas. A dificuldade financeira sempre presente, porque o futebol do interior está em dificuldade financeira, imagina as torcidas, né? A gente costuma dizer que se a vida do pobre é uma vida de cachorro, imagine você como seria a vida do cachorro do pobre, né? Então, se o clube está em dificuldade, imagina como que é a torcida. Mas a gente sempre trabalhou aí honestamente para que pudesse manter os nossos projetos, né? Sempre encontramos muitas dificuldades. A torcida é feita de pessoas humildes, não tem aqui ninguém que banca nenhuma situação. Ela é independente, ela não pega R$1 do clube, então isso também faz com que a gente tenha mais credibilidade para cobrar, né? Mas as dificuldades são inúmeras, desde a financeira até as dificuldades do time dentro de campo, do próprio futebol interior. Agora, a dificuldade que sempre existe para administrar a torcida é a dificuldade de relacionamento. Essa supera a financeira e supera as do futebol em si. Porque as pessoas são muito diferentes, né? Então você tem que ter uma habilidade grande, porque vira e mexe é igual a família. Um vira a cara pro outro, um não concorda com isso, o outro discorda, aí puxa um grupinho ali, puxa um grupinho aqui. E administrar relacionamento é o mais difícil de uma torcida. Em seguida vem o financeiro. Porque eu sempre disse aqui nas reuniões, né, quando o clima estava um pouco hostil, para que a gente tivesse paciência. Porque se você for numa igreja evangélica, ali todo mundo é crente. Se você for numa igreja católica, ali todo mundo é católico. Se você for no movimento LGBT, ali todo mundo é entendido. Se você for num movimento da consciência negra, a maioria das pessoas são negras, né? Agora a torcida tem negro, branco, católico, evangélico, azul, amarelo, homem, mulher, velho, novo. Então imagina, se nesses segmentos, dentre eles já não se entendem, imagina a torcida que tem todos os segmentos inseridos dentro dela, né? Então a maior dificuldade sempre é relacionamento. Quem quer dirigir uma torcida tem que ter a capacidade de todo dia apaziguar alguma situação. E em 2002 você inaugurou a primeira sede de torcida organizada de Ribeirão Preto e região. E a gente queria saber, quando você sentiu que a Fiel Força precisava ter uma casa, precisava ter uma sede? Bom, ali era um momento que a gente vinha ajudando o terror e que as torcidas do Brasil inteiro tinham sede, porque tem que ter um ponto de referência, um ponto de encontro, um ponto onde as pessoas possam ir se associar, onde a pessoa pode adquirir a camiseta, onde as caravanas, a pessoa pode adquirir a passagem para poder viajar. Então a primeira sede foi na Rua Cerqueira César 262, era uma sede administrativa e uma boutique, uma sede pequena, mas que foi de grande utilidade. Divulgou o nome da torcida, aumentou o número de sócios e o principal, uniformizou a torcida. A torcida faz propaganda por si só. Um sócio a mais com a camisa andando na rua já desperta o interesse de outro, né? Às vezes o menino estuda numa escola estadual ou qualquer outro lugar, num curso de inglês, ele vai com a camisa da torcida, ele desperta a curiosidade dos colegas. O que é isso? Você faz parte disso? Como que é? É onde começa a torcida a aumentar. Isso funcionou demais, né? Então foi uma fase difícil. Eu como presidente ali, evidente que manter isso não é fácil, porque quando a gente abriu em 2002 a sede, o Botafogo caiu no Brasileiro fim de 2001, em seguida caiu em 2002 da Série B para a Série C, caiu em 2003 do Paulistão para a Série A2, caiu ainda em 2003 da Série C para lugar nenhum. Então foi um momento de crescimento da torcida, mas um momento difícil do clube, né? E isso gerou um prejuízo. E de todos os capítulos aqui da nossa conversa, fica marcante esse primeiro capítulo em dizer que ali eu perdi meu primeiro carro, né? Para não deixar os compromissos sem quitar, eu tive que vender um carro próprio que eu tinha, um carro simples, mas
para pagar as contas da torcida, né? Em breve virão os outros que vocês vão conhecer no decorrer da entrevista. Ainda falando sobre esse assunto da sede, quanto você acha que ter criado a sede influenciou para crescer e alavancar mais ainda a Fielforce? Não, justamente porque o Botafogo, ele tem o Campeonato Paulista, depois fica um intervalo grande, aí vinha o Campeonato Brasileiro, quando não a Copa Paulista. Não ter uma sede gera um afastamento das pessoas. Ter a sede gera um convívio durante todo o ano. Então, imagine você que se não houvesse a sede, que a gente ia se ver até maio, aí a gente ia se ver novamente depois só em agosto, aí essas pessoas que estavam todas unidas num propósito, arrumaram outra coisa para fazer. Começaram no skate, começaram a ir no cinema, arrumaram namorada, mudou de escola e depois não volta para a torcida. Então, a falta de uma sede faz com que não exista o convívio, né? Então, a grande importância da sede no momento era essa, de juntar as pessoas durante todo o ano, independente se o Botafogo tinha jogo ou não. O Botafogo não funciona 365 dias no ano, a torcida funciona, né? Porque ela não para suas atividades. André, logo após isso, em 2005, você, juntamente com a diretoria da torcida, conseguiu legalizar perante a sociedade civil a torcida do Botafogo. Conseguiu, vamos dizer, criar ela legalmente. Depois que você criou ela, que legalizou, o que mudou para a torcida? Bom, mudou muito, porque naquele momento em que as torcidas estavam proibidas ainda, desde 1995, algumas torcidas de São Paulo conseguiram uma liminar para que essa medida fosse suspensa. E para você entrar com uma liminar, existe a necessidade de ter uma pessoa jurídica, né, que é uma organização. O motivo principal foi esse: vamos constituir aqui a torcida em forma de associação e vamos entrar com a liminar para poder reaver nossos direitos. Mas aí a descoberta foi muito maior, né? Por quê? Porque uma organização de fato instituída, ela responde por quem não se organiza. Então a Fielforce, durante muito tempo, ela foi a voz de quem não tinha voz. Como assim? Associação Recreativa e Cultural Torcida Organizada Fielforce Tricolor. Ela responde na sociedade civil por toda a torcida do Botafogo, mesmo pelos que não fazem parte. Por quê? Porque quem se organiza representa até os que não se organizam. Hoje nós temos aí duas torcidas instituídas, né? A Kamikaze e a Fielforce. Hoje as pessoas podem fazer opção, mas o torcedor avulso, ele não tem representação, né? Ele tem representação volumétrica, porque ele vai no estádio e muito mais gente do que a torcida organizada, mas não é possível colher a opinião dele coletivamente, a voz dele. O que a torcida do Botafogo pensa? O microfone sempre vinha para a Fielforce Tricolor. Por quê? Porque ela era a única entidade organizada na sociedade civil a fim de representar os torcedores do Botafogo. Então, isso trouxe uma amplitude no nosso trabalho. Credibilidade, oportunidade de você conseguir doações para as caravanas, conseguir colaborações, contribuições e dar recibo, né? Você poder comercializar os produtos e ter uma nota fiscal, e você poder negociar com fornecedores. Então isso ampliou todo o horizonte da Fielforce. A Fielforce é a primeira torcida de Ribeirão Preto a se organizar na sociedade civil. Primeiro por necessidade e depois todas as outras acompanharam, inclusive as do comercial. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente se preparou lá atrás para o futuro que nos esperava. Porque hoje toda a torcida, para funcionar, precisa ser uma organização com CNPJ, com estatuto, com ata de diretoria, né, e com o cadastro na Receita Federal. Então, o momento da legalização era uma necessidade e hoje é uma obrigação, mas que deu para a gente também realmente uma nova cara e uma nova credibilidade perante aqueles que nos ajudam, aqueles que se associam, né? Então, a segurança jurídica. Você acha que depois dessa legalização, a Fielforce Tricolor passou a ser mais respeitada e mais conhecida por todos de Ribeirão? Mais respeitada com certeza, porque o pessoal acha que torcida, e principalmente quem não gosta, é um bando de gente que se reúne ali para fazer bagunça, né?
Quando você começa a funcionar na sociedade civil como uma entidade, né, e existem muitas entidades, assim como a PAI é entidade, assim como um centro espírita é entidade, como uma associação de pais e mestres é uma entidade, a Fielforça também passou a ser uma entidade e passou a ser respeitada como tal e funcionar como tal, né? Aí deu responsabilidade aos diretores, né? E de fato, tanto o Botafogo quanto a sociedade e as autoridades começaram a nos enxergar de forma diferente. E com esses vários rebaixamentos que você citou e as péssimas administrações do Botafogo, do clube, a Fielforça ainda assim conseguiu obter as suas conquistas. E mesmo com os problemas no clube do Botafogo, de onde vocês tiravam a motivação para continuar com esse trabalho? Você pode perceber que no futebol, a calmaria não traz crescimento. Para a torcida crescer, ou tem que estar muito ruim ou tem que estar muito bom, né? E a torcida do Fielforça cresceu muito, mas numa velocidade enorme quando o time estava muito ruim. Porque de fato isso mexe com as pessoas que gostam de verdade do clube, né? Então, o mau desempenho dentro de campo, as más gestões do Botafogo fizeram as pessoas se unirem em torno do lado bom, trabalhar em favor do clube, né? Incentivar o clube, ir nos jogos, cobrar, porque sem cobrança talvez as coisas poderiam ser pior, né? Então a Fielforça nesse momento que o Botafogo passou por gestões temerárias, rebaixamentos, quebra de troféu de jogador, foi o momento que a torcida mais cresceu e principalmente ali ficou um aprendizado que trouxe todo o resto de crescimento, que era não depender do clube. A torcida até 2002 ganhava ingresso, a torcida organizada, como nos clubes grandes é comum, né? E num jogo em Rio Preto, onde o time perdeu de virada, e a torcida muito indignada, a torcida estava jantando num posto, e chegou o time para jantar, e ali saiu uma confusão. E ali o diretor veio oferecer mais ingressos para a torcida, evidentemente para que a pressão diminuísse. E ali foi decidido, e eu dei a resposta na hora ali para o diretor, falando, nós não só não queremos mais ingressos, como não queremos nenhum ingresso. A independência fez a Fielforça crescer, entendeu? E aí, e ser mais respeitada ainda, quer dizer, não se vender nunca, né? Então, a gente conseguiu ter mais força com as pessoas pagando ingresso do que com as pessoas ganhando ingresso. Quando a pessoa ganha ingresso, acomoda demais, né? Esses não são aqueles que gostam do clube. Quem gosta do clube, minimamente, paga seu ingresso para ajudar. Então, esse momento foi um momento difícil, mas talvez sem um momento ruim, não haveria tamanho crescimento. Talvez a gente nem estaria aqui hoje, né? Porque talvez isso seria neutralizado. Agora, o Botafogo também, diretivamente, se não fosse um momento ruim, não estaria hoje onde está. Porque depois que você chega no fundo do poço, dali para baixo não passa. Então a tendência é só crescer. E o Botafogo teve que experimentar desse remédio amargo, mas que trouxe aí a relativa cura. Passando aí esses momentos de crise do Botafogo e esse grande crescimento da Fielforça, em 2006 foi conseguido firmar uma parceria juntamente com o Botafogo e a partir daí a Fielforça passou a ter uma das melhores e maiores sedes de torcida organizada do interior do Brasil. E com isso veio alguns projetos sociais. A gente queria saber um pouco de você, quais são os projetos sociais que a Fielforça tem hoje em dia? Exato. Em 2006, e foi um momento marcante, e eu vou me recordar que um dia eu entrei aqui, né, e aqui é um lugar que sempre funcionou uma quadra, aqui ficava o Seu Zé, era um imóvel do Botafogo, que já foi no salão a sede administrativa, né, do Botafogo, e nós falando, ali na Vila Tibério, né, quer dizer, onde nasceu o Botafogo, a gente precisaria fincar uma bandeira ali, né, e fazer nossas atividades por ali. E isso aqui estava abandonado, fazia 9 anos que estava parado, né? O Botafogo sem dar uma destinação, um prédio velho, um prédio que requer muita manutenção, né? E a gente, então, falei com algumas pessoas da torcida, a gente tem que ter uma sede, mas aí o pessoal, nossa, isso é louco, isso é muito grande para manter. Aí eu lembro que eu fiz um rascunho, até fui no Salgadinho Alzira, mostrei para o Cezinha, que sempre foi um grande incentivador. A hora que ele olhou assim, mostrei que tinha uma quadra, que tinha de fazer um bar, uma loja, uma secretaria, funcionar, sempre tive na cabeça isso, sabe como poderia funcionar a sede. Você é louco, isso aí não dá certo, você vai muito dinheiro, não sei o quê. Pois bem, a gente
veio para cá, fez um acordo com a diretoria do Botafogo e veio aqui cuidar do onde o Botafogo não dava conta de cuidar. E cada dia colocado um tijolinho novo. Eu lembro que a primeira vez que a gente chegou aqui, não tinha nada, só tinha as paredes e o chão, o teto não tinha. O teto foi a gente que construiu. E tinha uns vasos de cimento, né? Então, o primeiro dia nosso aqui, nós pegamos esses vasos, eram vasos que estavam sem plantio, vazios. A gente virou eles de ponta cabeça, tinha 6, perdão. Viramos 5 de ponta cabeça, usamos como banco. E o sexto a gente colocou um saco de lixo dentro, colocou cerveja e gelo. Ali começou a sede, né? Os vasos são aqueles ali, depois vocês podem filmar. Tem um vaso ali, tem outro aqui, tem mais 3 ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão todos aqui ainda. E aí a gente começou a fazer um trabalho, era um matagal danado, tinha até a árvore crescendo dentro da quadra, as telas ali tudo derrubado, e a gente começou. Pinta um negocinho ali, tudo com a ajuda da população e do sócio. Faz outra coisinha ali, muda aqui, pinta ali, e isso já vão 11 anos. Né? E 11 anos depois, hoje a sede é totalmente estruturada, totalmente capacitada para receber não só a torcida, mas também os projetos sociais. Que nós já tivemos capoeira para criança, hoje não tem mais, aliás voltou agora a capoeira. Tivemos capoeira lá em 2006, depois nós tivemos aqui em seguida um convívio com a comunidade, onde o centro espírita, as igrejas, as comunidades que pediam o salão emprestado para fazer alguns eventos, a gente cedia, né? E em 2010 nós fomos administrar o poliesportivo, também pela mesma incapacidade do Botafogo em gerir, dava 10 mil de prejuízo por mês, e fomos lá fazer a gestão e fizemos uma bela gestão. É uma pena que o poliesportivo ele foi a leilão, porque na nossa mão ele estava indo muito bem. No poliesportivo, nós tivemos outra visão de administração, era algo maior, a gente tinha funcionários, chegamos a ter 8 funcionários, e quando fechou o poliesportivo nós conseguimos trazer muita estrutura para a sede. Foi aonde a gente conseguiu trazer para cá um projeto de terceira idade, que já tem 7 anos, que é o Grupo Vida Nova, que na terça-feira faz aqui pintura, artesanato, culinária, e na quarta-feira um convívio delas, onde tem um bailinho à tarde, mas que também tem, elas fazem um binguinho daquilo que elas produziram na terça. Então é um negócio muito produtivo. A Vila Tibério é um bairro que envelheceu, né? E já são 7 anos. Temos um baile de terceira idade, temos uma escolinha de futebol que a gente trouxe do poliesportivo, e lá já funcionava desde 2010, a gente montou. É uma escolinha que tem o cunho social, cobra-se de quem pode pagar, abre-se bolsa para quem não pode pagar. Tira a criança da rua, é uma região também que é muito carente de programas esportivos, e várias outras campanhas solidárias. No final do ano a torcida arrecada presentes, roupas para presentear crianças de entidades assistenciais, né, de creches, na periferia, né? Fazemos aqui também doação na Páscoa, a gente se organiza para fazer campanha também com aqueles que mais precisam, né? Arrecadação de agasalho todos os anos, juntamente ao Fundo Social de Solidariedade, ou seja, nós damos em contrapartida para a sociedade de Ribeirão Preto aquilo que ela nos dá de oportunidade de funcionar e ser a torcida do Botafogo. Então, a sede é importante para isso. Hoje a sede ela é do jeito que a gente calculou lá atrás. Ela tem um bar, tem uma boutique, tem uma secretaria. Agora a gente está pensando nas crianças que estão chegando. Estamos fazendo uma brinquedoteca, né, um fraldário, porque aqueles sócios nossos que era molecada, da idade de vocês, inclusive, lá atrás, hoje já são pais. Né? São pessoas que estão na torcida há muitos anos. Então a gente está fazendo agora, pensando já nessa renovação da torcida que virá pelos próprios filhos dos torcedores. Né? É um orgulho muito grande vir aqui, eu que já passei boa parte da minha vida aqui dentro, varrendo como presidente, mas com a mão na vassoura, com a mão dentro da caixa de gordura, recebendo todo mundo, e aí entra a história, né? Aí para manter esse sonho também a dificuldade foi grande. Aqui nós já fizemos uma reunião à luz de velas. A gente tinha que fazer uma reunião com pessoas para juntar um dinheiro para pagar a energia que tinha sido cortada. Ele não tem vergonha de dizer, porque a dificuldade estava colocada, mas a gente teve a capacidade de buscar soluções. Dificuldade tem até hoje, né? As torcidas estão aí proibidas há 1 ano e meio e o principal recurso que mantém as torcidas é a venda de camisas, que ainda está proibida. Mas a gente tem perseverança e fé. Mas com isso, logo no começo tinha que vender um carro, né?
um outro carro depois da Cerqueira César, né? Ao final também não vendi, mas tenho ainda um carro penhorado por dívidas da torcida. Né? Então eu vendi um Passat, vendi um Cadete e agora tem um outro Cadete que ainda está comigo, mas que está penhorado por dívidas exatamente de 2006. Né? Dívidas que não foi possível saldar porque é uma história longa. Um funcionário que morava aqui não pagou as contas, se apropriou do recurso, né? E essas contas sobraram em meu nome, então eu tive que pagar com bem próprio, né? E está penhorado aí, vamos ver até quando fica comigo o Cadete. Mas para dizer isso aí que nós temos compromisso, né? Para ficar de pé tem que ter credibilidade. Não adianta fazer um grande projeto e não pagar ninguém, né? Então isso aqui custa dinheiro, é um prédio, como disse, é um prédio antigo, vive precisando de reforma. A gente está sempre fazendo coisas novas, mas hoje, graças à união de todos e à organização, ninguém, de um período para cá, de 2006 para cá, ninguém precisou perder mais carro. E André, agora pra gente já chegando mais ao final da entrevista, você teve 15 anos à frente da torcida. Se fosse para definir esses 15 anos com uma palavra, qual palavra você utilizaria? Entrega. Me entreguei demais. Deixei toda a minha vida de lado, filho, oportunidades profissionais, vida pessoal, privacidade, me entreguei. E precisa se entregar. Para chegar onde chegamos, sem entrega a gente não teria chego. E voltando agora para 2017, o que você está achando da atual situação do Botafogo? Bom, dentro de campo, o Botafogo já vem numa sequência boa, de Campeonato Brasileiro, de acesso, campeão, quase subiu, né? Fez um belo Paulistão e agora vem fazendo um belo Campeonato Brasileiro. Tem muita fé que o Botafogo possa subir, né? A gente sabe o quanto é difícil, a gente viu ano passado que a gente foi bem no campeonato, mas por causa de um gol não subiu, mas eu acho que com a fé das pessoas, com a força da torcida, com o peso da camisa do Botafogo, nós vamos aí caminhar para o acesso que o Botafogo merece. Né? De tudo que a gente falou da sede, eu preparei a torcida para a Série A do Brasileiro. Porque quando nós estivemos na Série A, nós não tínhamos nada. E hoje nós temos estrutura de torcida grande, esperando um campeonato grande. E esse campeonato vai chegar. E vai chegar esse ano, se Deus quiser. Com certeza. Agora a gente vai fazer um bate-bola rápido, André. Vão ser algumas perguntas, a gente quer algumas respostas curtas para ver a sua reação. Isso é bom. Botafogo vai subir para a Série B esse ano? Vai subir. Você aceitaria o Nunes de volta no time? Não. O Neneca é um mito? É um mito. Pra você, qual foi o melhor jogador que você já viu jogar no Botafogo? Paulinho Andreoli. Jogo mais emocionante que você estava ali na torcida? Botafogo 3, Palmeiras 3, Botafogo ganhando os pênaltis. Estreia do Campeonato Paulista 2001. E agora mais polêmica, você prefere perder um membro do corpo ou virar bafudo? Eu prefiro perder um membro do corpo. A gente queria agora agradecer ao André, muito obrigado por essa entrevista. O André liberou esse espaço aqui pra gente, se propôs a vir dessa entrevista assim que entramos em contato. Agradecer também ao Fabiano e ao Betão, que foi quem a gente conversou para conseguir o local para a entrevista. E, claro, ao André, também como o Cauê estava dizendo. E fiquem aí com os próximos capítulos da nossa história, que a gente vai continuar entrevistando pessoas. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, comentem aí quem vocês querem que a gente entreviste, jogador, dirigente, quem vocês querem, a gente vai tentar ir atrás para conseguir. Um abraço, até mais, tchau. Valeu, galera.